Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, é um ensaio curto e direto sobre as mudanças do século XXI e como elas afetam a nossa cabeça. Essa descrição pode servir para muitos livros que estão hoje nas prateleiras, mas nenhum deles parece seguir pelo mesmo caminho que o filósofo sul-coreano escolheu. Na visão dele, um dos principais motivos para essa piora generalizada da saúde mental seria o excesso de positividade. A gente teria saído de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho. E nessa nova lógica, todo mundo precisa estar sempre performando no seu máximo. Esse seria o grande motor por trás do crescimento absurdo de doenças como depressão, TDAH e síndrome de burnout. Na sociedade disciplinar, a vida era cheia de regras, proibições e hierarquias. Hoje, o cenário mudou. Muitos profissionais viraram empresários de si mesmos. O humano depressivo de hoje é esse animal que explora a si mesmo, que o faz por vontade própria, sem que ninguém mande. Ele é ao mesmo tempo o agressor e a vítima. Esses empresários de si mesmo cobram de si muito mais do que os chefes de antigamente cobravam. Trabalham sem descanso, sem férias e sem fim de semana. E o resultado é essa sociedade do cansaço. Se você já leu livros modernos de administração, se já viu vídeos motivacionais, ou se já ouviu palestrinha de coach, sabe como essa cultura do pense positivo, da meritocracia, do faça você mesmo pode ser cansativa, para dizer o mínimo. O Han escreve que, quando uma pessoa depressiva diz que nada é possível, ela só consegue dizer isso porque vive numa sociedade que acredita que nada é impossível. Para ele, o excesso de positividade aparece também como excesso de estímulos, de informação e de impulsos. E tudo isso acaba gerando uma espécie de involução. Um exemplo muito claro disso é a multitarefa. A gente costuma ver isso como algo moderno, eficaz, símbolo de produtividade, mas ela na verdade é um retrocesso, um retorno ao estado mental primitivo. É que lá atrás, nossos ancestrais, assim como outros animais selvagens, só conseguiam sobreviver porque estavam sempre atentos a várias coisas ao mesmo tempo: abrigo, comida, predadores, clima, tudo ao mesmo tempo. Foi só quando o Homo sapiens se libertou dessa necessidade de fazer tudo junto que a gente começou a desenvolver a atenção plena, foco e a capacidade de se concentrar num problema por horas para poder criar e inovar. A cultura precisa de um ambiente onde haja espaço para essa atenção profunda. E essa atenção profunda está sendo cada vez mais substituída por outro tipo de atenção, a hiperatenção. A hiperatenção é dispersa, é aquela que pula de uma atividade para outra, de uma aba para outra, de um vídeo para o próximo. E como ela não tolera o tédio, também não admite aquele tédio mais profundo, que, por incrível que pareça, pode ser essencial para o processo criativo. O Walter Benjamin chamou esse tédio profundo de pássaro onírico que choca o ovo da experiência. A sociedade do cansaço, então, precisa desesperadamente aprender com Nietzsche a acostumar os olhos ao descanso, à paciência, ao deixar que as coisas se aproximem. Mas é justamente o contrário que a gente faz hoje. Nossa atenção está cada vez mais fragmentada por notificações, aplicativos, redes sociais, tudo nos afastando da atenção profunda e contemplativa, daquele olhar mais demorado e lento. Outro ponto que o livro traz é que a sociedade do cansaço também virou a sociedade do doping. O excesso de atividade nessa lógica do desempenho é duramente criticado. Os ativos seriam, na verdade, preguiçosos, estariam apenas rolando como pedras descendo uma ladeira, sem parar para refletir. E nesse caso, segundo o autor, era melhor deixar o trabalho para as máquinas. A atividade mecânica é pobre em pausas. A máquina não faz pausa. E por mais potência que tenha, o computador continua burro, justamente porque não hesita. Na sociedade do desempenho, as pessoas se viciam em dopamina e começam a usar doping, seja farmacológico ou seja tecnológico, para manter o ritmo, a velocidade, a alta performance. Mas no fim, o que isso faz é criar uma performance sem alma, que leva ao cansaço mental e, em muitos casos, ao que o autor chama de infarto da alma. Outro problema sério é o isolamento. Hoje, com todo mundo competindo o tempo todo, sobra pouco espaço para conexão real entre as pessoas. O cansaço da performance é solitário. É um cansaço que divide. Cada um se afasta do outro, cada um no seu cansaço extremo. Não é só o nosso cansaço, é o meu aqui e o seu lá. E essa solidão vai além. O sujeito da sociedade do cansaço já não recebe ordens de ninguém. Como empresário de si mesmo, se desvincula das ordens dos outros. Mas essa liberdade aparente vira uma nova forma de opressão, só que agora autoimposta. O autor diz que os transtornos mentais de hoje não vêm de repressão como antes.
mas sim do excesso de positividade. Não é que falte direito, é que sobra possibilidade. O problema não é o não pode, e sim o pode tudo. E aí, os conflitos que antes eram como o mundo, agora são internos. Viram um relacionamento conflituoso consigo mesmo. O eu se empobrece e surge a autoagressividade. Esse sujeito do desempenho vive esgotado de si mesmo, cansado de si, lutando contra si, incapaz de sair de si e confiar no outro e de estar no mundo. E isso leva à autoerosão, ao esvaziamento. Ele retoma aqui uma sabedoria oriental que aponta o autocentramento como um grande causador de transtornos mentais, porque ele afasta a gente da convivência com os outros, reduz a empatia e aumenta os desejos egoístas. O papel das redes sociais e da comunicação digital é bastante crítico. O mundo digital enfraquece os vínculos mais profundos, empobrece a alteridade e alimenta o narcisismo. E tem também o excesso de opções. Num primeiro momento, parece bom, mas com tantas escolhas, as pessoas não conseguem mais se comprometer com nenhuma. Aí, a gente chega num dos pontos centrais do livro. A sociedade de hoje vive uma contradição entre o discurso e a realidade. O discurso diz que tudo é possível, mas a realidade prova o contrário. E isso esgota mentalmente. As pessoas acreditam no você pode tudo, mas se frustram quando percebem que não é bem assim. Essa busca pelo eu ideal leva as pessoas a serem duras consigo mesmas, mais duras do que se tivesse um chefe mandando nelas. O sujeito de desempenho se projeta nesse eu ideal, já o sujeito de obediência se submete ao superego. A diferença é que o superego oprime de fora, mas o eu ideal pressiona de dentro, com uma positividade sufocante. E como esse ideal nunca é alcançado, surge uma corrida eterna, que gera fadiga, estresse e depressão. E essa distância entre o eu real e o eu ideal gera uma autoagressividade como nunca se viu. O eu real aparece sempre como fracassado diante daquele ideal inalcançável. O capitalismo se aproveita disso. A partir de certo ponto, a autoexploração rende mais do que a exploração feita pelos outros. E ainda vem com um brinde, o falso sentimento de liberdade. Outro tema forte do livro é a obsessão com a saúde física. A busca por corpos perfeitos, longevidade e controle absoluto sobre o próprio corpo virou quase uma religião moderna. O autor diz que a sociedade atual absolutiza a sobrevivência. Acredita que mais capital gera mais renda, que gera mais capacidade de viver. Mas essa obsessão com a vida biológica acaba tirando o sentido da própria vida. Em vez de viver bem, as pessoas estão focadas em sobreviver o máximo possível. Monitoram tudo com smartwatches, fazem exames, usam neurofeedback. No fim das contas, sobra só o corpo. Um corpo que precisa estar saudável a qualquer custo. E isso elimina qualquer transcendência da nossa existência. O resultado é uma vida parecida com a de mortos-vivos. Gente viva demais para morrer, mas morta demais para viver. E uma das consequências mais curiosas dessa lógica é a perda da capacidade de celebrar. Hoje, tudo que é divino e festivo foi deixado de lado. O mundo virou uma grande loja. Cada pessoa, um pequeno vendedor caçando clientes. A gente enche o mundo de coisas, de produtos com prazo de validade curtíssimo. Aparentemente temos tudo, mas falta o essencial. É hora de romper com essa casa mercantil e transformá-la de novo numa moradia, diz o autor. Numa casa de festas, um lugar onde vale a pena viver. As festas são os momentos de intensidade vital, e essa vida saudável no sentido de mera sobrevivência é o nível mais baixo da experiência humana. Antes, com o relógio de ponto, dava para separar claramente trabalho e descanso, mas hoje o escritório invadiu a sala de estar, e o trabalho vem ocupando o lugar do lazer. Por tudo isso, Sociedade do Cansaço é aquele tipo de livro que a gente lê em um único dia, mas continua pensando nele por muito tempo.